Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos. Espero que você esteja bem e pronto para ouvir a voz de Jesus. Estamos ouvindo a voz de Jesus no Sermão do Monte, mas para fazer essa caminhada, essa contemplação dessas palavras um pouco mais forte para nós, imagine que Jesus está na sua frente. E ele está com a Bíblia, sua Bíblia, na mão dele. E ele deixa a Bíblia na frente dele, ele olha bem nos seus olhos e ele começa a falar as palavras do Sermão do Monte diretamente para você. E você está vendo Deus, porque Jesus é a revelação do caráter de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. E ele está bem na sua frente, e ele está tocando em cada assunto que é importante para a sua vida espiritual. E no capítulo 6 de Mateus, ele está falando de 9 áreas onde vai ter uma batalha dentro de nós sobre coisas que podem dividir a nossa mente e tirar nosso foco e nosso comportamento do alvo, que é seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Em outras palavras, volta a ser, pelo poder de Deus e pelo apoio de Deus, pela bênção de Deus, a gente precisa voltar para ser pessoas que sabem amar continuamente, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a gente evitar essa divisão da mente, a gente precisa de descanso profundo e união, sendo um com a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Por essa razão, a gente batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos ouvir as palavras de Jesus para esse dia 7 de maio de 2021. Então, vamos lá, vamos ouvir diretamente de Jesus. Ele fala assim, Mateus 6, versículo 19 até versículo 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A chave dessa passagem é uma coisa que a gente não percebe no início, porque quando ele fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, às vezes, nas manifestações das vidas cristãs que pessoas estão vivendo, pessoas pensam assim, então Jesus está eliminando a possibilidade da gente acumular bens aqui neste mundo. E eles pensam assim, pessoas extremamente espirituais, elas não vão ter bens. Aí cria-se um tipo de cristão que é um super cristão. Essa cristão que consegue viver com nenhuma coisa material. Aí a maioria de nós que temos filhos, que temos conta bancária, que temos casa, que temos carro, a gente pensa, eu vou ter que viver meio assim, num nível mais baixo, nessa questão da espiritualidade e as coisas materiais. Mas a chave que eu fui ajudado a ver pelo autor Stanley Jones, ele me alertou para a frase que faz a diferença. Ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra. Aí vem a diferença. A pergunta que temos que responder é essa, como indivíduo, como discípulo.
O que eu tenho é para mim? O que eu tenho para mim? Aí vem uma diferença. O problema não é ter ou não ter coisas materiais. É acumular para mim. Acumular para meu bem-estar. Jesus não está contra a gente ter uma casa, roupas, as ferramentas necessárias para amar quem a gente precisa amar. Aí vem a diferença. Imagine que você está vendo o seu comportamento lá do céu. Você está aqui no mundo e você está lá. Deus permite ver você agindo aqui no mundo. Você tem seu carro, você tem sua casa, você tem as suas roupas. A pergunta lá em cima, na presença de Deus, vamos dizer, está olhando e você está vendo que você está acumulando essas coisas para você. Ou você vai ver que você está usando essas coisas para amar. Eu conheço pessoas extremamente pobres que têm pouquíssima coisa material e são exemplos de um tipo de espiritualidade que sempre me chama a atenção, como Deus pode ser suficiente na vida daquela pessoa. E ela perceber essa bênção que ela é e ela tem em ser assim como ela é. Mas também conheço crentes que têm carreiras, casas, bens materiais. Mas eu tenho percebido que essas pessoas que têm bens, elas não usam os bens para elas. Elas usam os bens para amar quem precisa, que Deus quer que eles amassem. É uma diferença bem interessante. Não acumulem para vocês. Então tem um teste que podemos sempre fazer. Esse carro é para mim ou para eu amar quem eu preciso amar? Essa casa é para mim ou é para eu amar quem Deus quer que eu ame? Esse salário é para mim? Quando você acrescenta essa consideração, você vai, de uma certa forma, eliminar coisas materiais e usar os bens, o recurso, de uma outra forma. Porque se é uma coisa somente, mas Carlos, você não acha que eu não posso ter nada para mim? É claro que você pode ter o que é necessário para você agir aqui nesse mundo e cumprir a missão de amar. Mas ele continua, mas acumulem para vocês, olha a diferença, acumulem para vocês tesouros nos céus. Agora, o que seria um tesouro no céu que você pode acumular? O que é um tesouro no céu que você pode acumular? Me parece que no céu a gente não vai ter as mesmas preocupações sobre fome ou falta ou escassez. Então, o que seria um tesouro? O tesouro é a presença das pessoas que você amou aqui no mundo. Eu acho que será um tesouro. Acho que as pessoas que amaram você aqui neste mundo, encontrando essas pessoas lá no céu, seria um tesouro. Outra coisa que me parece um grande tesouro, que eu posso guardar no céu,
são as minhas memórias de ter sido amado aqui e ter amado aqui. Eu tenho memórias, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe faleceu em 1992. E eu tenho esses tesouros do amor que ela manifestou na minha vida. E ninguém tira esse tesouro. Então, as minhas memórias de ter sido amado e de ter amado, aqui é um tesouro que está guardado para mim no céu. Agora, a Bíblia fala que os meus pecados, Deus vai esquecer. Ele já me perdoou. Então, eu não quero essas memórias. As memórias das minhas falhas e erros. Mas eu quero o grande tesouro de estar na presença de pessoas lá, pessoas que eu amei. E também na presença de pessoas que me amaram. Então, cada dia eu posso criar tesouros para mim. Memórias, propósitos de Deus fluindo e acontecendo. E um dia eu vou ter esses tesouros, as minhas memórias, as minhas experiências no amor. Eu acho que essa ideia é muito linda. Porque você sabe que uma memória que você guarda no seu coração é um tesouro. Uma memória de ter sido amado é um tesouro. Então, onde está seu coração? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você tem pessoas lá no céu, agora, que você amou, e eles amaram você, e você sabe que estão lá, você tem tesouro lá. Se você tem memórias preciosas assim, você guarda aquelas memórias lá no alto, lá no céu. E você vai chegar lá e você vai dizer, tudo que era precioso para mim está guardado para mim, dentro de mim e na presença de Deus. Acho isso muito, muito lindo. Não tenha medo de ter coisas materiais, mas sempre pergunta, é para mim ou é para amar? É para mim ou é para amar? Aí simplifica bastante a coisa. Deus te abençoe. Use tudo que você tem para amar. Crie muitas memórias, tesouros lá no céu. Que Deus te abençoe.